Bom dia. Vamos começar a nossa transmissão aqui, nossa live. Hoje nós vamos falar de concordância verbal. Sejam bem-vindos todos vocês. Vou colocar aqui o assunto que nós vamos falar. Concordância verbal. Zé Ribeiro, seja bem-vindo, Zé Ribeiro. Legal. Lu, seja bem-vinda, Lu. Beleza, gente? Obrigado. Obrigado pela presença aí. Hoje é domingão. Cássia. Seja bem-vinda, Cássia. Estamos juntos aí, ó. Legal. Vamos falar de um assunto importante, concordância verbal. Você sabe que a gente tem muitas regras de concordância verbal. A gente tem aproximadamente, aí, sem medo de errar, umas 500 regras de concordância verbal. Mas todas elas, têm como base uma regra só. Se você... Ô, Gil, seja bem-vindo, Gil. Legal. Se você focar nessa única regra, e a hora que você estiver fazendo suas provas, você prestar atenção nesta regra, única regra geral, você com certeza você descobre a concordância do verbo. O Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Estamos falando hoje de concordância verbal. Obrigado. Domingão, né? Um ótimo dia para estudar, né? A gente estuda aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente está liberado aí para ficar com a família. Legal? Olha, então eu vou escrever aqui a regra geral, tá? Regra geral de concordância verbal. Ó, o verbo concorda com o sujeito. Nunca o contrário. Nunca é o sujeito que concorda com o verbo. É sempre o verbo que concorda com o sujeito. Em número, esse número aí, ó, é singular. Mando para você já já. Singular e plural. Já já eu mando a teoria aí, ó. Singular e plural. E número e pessoa. Que são as pessoas, né? Primeira pessoa, escrever, ó, segunda pessoa e terceira pessoa. Terceira pessoa. Olha só, essa é a regra geral. Tudo que a gente for falar aqui de concordância verbal, Lâncio, seja bem-vindo. Legal. Vamos juntos aí, ó. Tudo que a gente for falar aqui agora de concordância verbal vai com base nessa regra geral aí, ó. Legal? Olha a regra. O verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural, são os dois números, e pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Do número singular e do número plural. Beleza? Algumas vezes a gente não identifica o sujeito e a gente faz a concordância verbal de ouvido. Isso é um problema nas provas. Por que que é um problema? Porque nós estamos acostumados a ouvir muitas concordâncias erradas. E aí a gente pega aquela concordância errada. Ok? Então, um exemplo forte. As pessoas dizem assim, ó, viva as mulheres. Não é. É vivam as mulheres. Olha lá. Vivam as mulheres. Olha essa frase aí. Essa é uma frase emblemática aí, ó, na concordância verbal. As pessoas falam viva, mas são as mulheres o sujeito. As mulheres é que vão viver. Então, as mulheres, sujeito plural, levam o verbo para o plural. Vivam as mulheres. As pessoas têm o hábito de dizer na hora assim, ó, falta 10 minutos para a aula começar. Mas 10 minutos é o sujeito. É porque a gente coloca o verbo antes e aí a gente esquece que o termo que vem depois, a gente está sempre pensando que o termo que vem depois é objeto. Não, é sujeito. É sujeito. E aí você tem que concordar. Então, diga assim, ó, faltam 10 minutos. Mesmo que você coloque numeral aí, ó. Faltam 10 minutos. Tá vendo? 10 minutos aí, ó, é o sujeito. Então, você tem que concordar com o sujeito.
Porque a nossa regra geral, com base sempre nessa regra, o verbo concorda com o sujeito em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Então, 10 minutos aí, ó, é o sujeito. E aí você faz a concordância. E a gente, eu escrevi voltam, né? Faltam, desculpa. Ó, faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos no relógio também, né? Faltam 10 minutos. Tá vendo? Ó? Você faz a concordância. Ô, Michel, que hora é aí, Michel? Michel, gente, está nos Estados Unidos, olha só, sempre assistindo a nossa aula aí. Se agora é 13 horas aqui, lá são 4 horas, 5 horas a menos, né? Isso. Lá deve ser umas 9 horas, né? 8 horas, 9 horas. Já acordou, hein, Michel? Domingão. Legal. Seja bem-vindo aí. Falando de concordância verbal, viu, Michel? Voltam 10 minutos aí no relógio, ó. Voltam 10 minutos. Não é volta 10 minutos. Faltam 10 minutos. Lembrando sempre, isso, que o verbo concorda com o sujeito. Em número, singular e plural, e pessoa. Primeira, segunda, terceira pessoa. Então, faltam 10 minutos, ok? Para fazer a concordância correta aí, porque 10 minutos é o sujeito. Legal. Essa é a nossa regra geral. Muitas vezes a gente não identifica o sujeito. Então, olha só, nessa construção, quando você tem um verbo transitivo direto e você tem esse Czinho aí, ó, olha aí, VTD mais C, o termo que vem em seguida nessa construção aí é o sujeito. Sujeito. Rejane, seja bem-vinda. Luciene, Reginaldo Veras, meu amigo. Reginaldo, ontem a gente estava numa situação ruim, né? Com o nosso amigo lá, mas hoje nós estamos numa boa já e a vida continua. Gostei pelo que você falou lá. Valeu. Um abraço, companheiro. Claudson, estamos juntos. Celso Augusto, estamos juntos. Bacana. Legal. Gente, olha aí. Verbo transitivo direto, estou usando aí a sigla VTD, mas esse Czinho aí, ó. Esse Czinho, vou escrever aí para você, ele é partícula apassivadora, ó. A gente até falou na aula de ontem, ó. Partícula apassivadora. Olha só, esse Czinho aí, ó, apassiva a voz. E aí, se você tiver normalmente um verbo transitivo direto, o que você tem depois do verbo transitivo direto, obviamente, é um objeto direto. Legal? Mas na voz passiva, e isso é importante demais você saber, não tem objeto direto. O objeto direto que estava lá na voz ativa, nesta construção aí, ó, vira sujeito. Sujeito. Beleza? Olha uma frase trivial. Essas frases que a gente vê por aí. As pessoas dizem assim, ó, jogam, tracinho, C, búzios. Olha essa frase aqui, ó, para a gente ilustrar aqui essa regra aí. A gente sempre vê isso nas casas das pessoas aí, né? Das tias aí, cartomantes. Jogam-se búzios. Quando a pessoa diz jogar-se búzios, ela fica pensando equivocadamente que é ela que está jogando. Não, nesse tipo de construção, jogam-se búzios, o sujeito é búzios. Não tem a pessoa aí. É como se você dissesse assim, olha só, é porque isso aí a gente chama de voz passiva sintética. Sintética ou pronominal. Esse Czinho aí é partícula passivadora. Veja como é voz passiva. É fácil de mostrar a voz passiva aí, ó. É como se você dissesse assim, ó, búzios são jogados. Olha aí a voz passiva aí. Então, na frase jogam, no plural, se búzios, é a mesma coisa de búzios são jogados. Então, você não pode colocar o verbo lá no singular e dizer joga-se búzios. Porque você está fazendo a concordância errada. E a nossa regra diz, o verbo concorda com o sujeito. E nesse caso aí, búzios é o sujeito. Então, búzios são jogados. Tá? E esses milhares de exemplos que tem aí, ó, consertam-se carros, jogam-se, aceitam-se entulhos, vendem-se roupas, esses milhares de exemplos aí.
Eu vi uma plaquinha na fazenda escrito assim, ó, vendem-se 200 bezerros. Vendem-se 200 bezerros. Aí eu pensei comigo assim, realmente, o cara tem 200 bezerros e ainda sabe falar português corretamente. Tá bem, tá bem, tá bem. Porque a gente entende que o cara é fazendeiro, não está preocupado com português. E nesse caso, o cara estava, hein? Além de ter muito bezerro, ainda sabia a concordância verbal. Vendem-se bezerros. Bezerros são vendidos. Importante você saber disso. Muito importante. Legal. E sempre, tá? Sempre que você tiver um verbo transitivo mais esse Czinho, o termo seguinte é o sujeito. E aí você vai lá e observa se o sujeito está no singular ou se o sujeito está no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Observa isso. Mas não mistura com essa aqui, ó. Verbo transitivo indireto, mais se, olha lá, mais objeto, vou até escrever o nome inteiro para depois a gente usar a sigla. Objeto indireto. Quando essa construção acontecer, olha só, o sujeito, aí é importante você saber, ó, o sujeito será indeterminado. Vou ver para você aí, olha aí. Me acompanha nesse raciocínio aí. Chincha, vamos juntos aí, Chincha, falando de concordância verbal hoje. Marluce, que coisa boa, Marluce. Você aqui com a gente. Beleza? Dá um abraço nos seus meninos aí. Do Felipe e no Léo. Legal, Marluce. Valeu. Lucineide, seja bem-vinda, Lucineide. José Neto, legal. Beleza, José Neto? Que todo mundo precisa de você, hein, José Neto? Endocrinologista, gente, ó. José Arévalo Neto. Bacana, fica com a gente aí. Gente, quando a gente tiver um verbo transitivo direto, esse ser é partícula passivadora. O termo que vem a seguir é o sujeito. E aí você faz a concordância. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Isso é regra e é sempre assim. Agora, se você tiver um verbo transitivo indireto, mais ser, o termo que tem a seguir é objeto indireto. E aí você não vai fazer a concordância. Porque verbo não concorda com objeto indireto. O verbo só concorda com o sujeito. Só com o sujeito. Então, uma frase assim, olha só. Assiste, olha essa. Tracinho C a boas aulas. Pela internet, né? Olha essa frase. Uma olhadinha com carinho nessa frase aí, ó. Assiste-se a boas aulas. Importante lembrar também a vocês que não existe sujeito preposicionado. A preposição não faz parte do sujeito. Eu vou abrir um parênteses aqui só para falar uma coisa interessante. Olha só. Se eu disser assim, ó, antes, Genivaldo, eu quero falar com você antes da aula. Olha lá. Antes da aula. Aí você junta, só para falar que sujeito não pode ser preposicionado. Loberto, gente, uma presença ilustre aí. Ô, Loberto, que legal, que legal. Estou falando de concordância verbal aí, ensinando nossos alunos. É isso, ensinando nossos alunos como concordar corretamente. Eu ensino as letras e você ensina os números. Legal, Roberto? Roberto. Ô, Roberto, eu fico pensando quantas pessoas, quantos alunos seus não devem te chamar de Roberto, né? Roberto. Legal, cara. Legal. Amigos para sempre, nós dois, hein? Bacana. Uma honra ter você aqui. Quando você diz a frase assim, ó, antes da aula, aí tá correto. Porque aula aí ainda não é sujeito. Mas se você fizer da aula um sujeito, ou seja, colocar um verbo, você não pode juntar o D com A. Porque a preposição não pode fazer parte do sujeito. Então, a frase vai ficar assim, ó. Antes... Desculpa, gente, entrou um negócio aqui. Roberto, falei de números, entrou um monte de números aqui, uma tela cheia de números. Acho que foi você que mandou para mim, hein, Roberto? Espera aí, não bota número aqui agora não, que eu vou me confundir. Olha essa frase, gente.
Nossa, como entra sites aqui. Jesus Cristo. Ó, antes de a aula começar. Olha aí, ó. Vou mandar para você. Antes de a aula começar. Porque vejam, a aula aí agora é o sujeito. E o sujeito não pode ser preposicionado. Então, todas as vezes que você usar um termo e você tiver um verbo, ou seja, esse termo for o sujeito, você tem que separar a preposição do artigo. Beleza? Falando, a gente não consegue fazer isso. Normalmente, a gente não consegue fazer isso. Algumas pessoas fazem por hábito até. Não é nem por ser exibido, não. É, exato. Faz por hábito. A pessoa tem o hábito de falar correto, ele vai e fala correto. Até quando ele não está percebendo. E a estatística diz aí, ó, que a gente só percebe 5% do que está ao nosso redor. Que coisa incrível, hein? Então, há muitas coisas que a gente não percebe. Aliás, queria dar uma dica importantíssima para os alunos de concurso. Aumentem o seu nível, o seu grau de percepção das coisas. O Roberto pode falar melhor disso aí do que eu. Roberto, as pessoas só percebem 5%. E mesmo assim elas conseguem muitas coisas. Imagina se essas pessoas tivessem uma percepção maior. Sei lá, 20%, 30%, 40%, 50% do que acontece ao nosso redor. Se as pessoas nós tivéssemos essa percepção, que maravilha que seria. Nós seríamos uns super alunos, né? E super professores também. Bacana. Então, perceba, antes de a aula começar, tá? Então, quando você diz assiste-se a boas aulas é objeto indireto. E você não concorda com o objeto indireto. O verbo só concorda com o sujeito. Legal? Vou repetir essa frase aqui para a gente colocar na frente, ó. Assiste, tracinho C, a boas aulas. Olha lá. Aqui, olha só. A boas aulas, vou repetir aqui, a boas aulas, para ficar registrado aí. A boas aulas é objeto indireto. Olha aí, para você aí. André Castro, seja bem-vindo, André Castro. Gente, vou ler o que o Roberto escreveu para mim aqui, ó. Grande Genivaldo, você é o professor de língua portuguesa mais didático que conheci. E eram os alunos que te elogiavam no tempo do Procursos, que é o curso do Roberto, do Obcursos, que era o meu curso, como o mais querido. Ô, gente, é muito bom ter amigo. É muito bom ter amigo. Eu e o Roberto, a gente fica trocando amenidades. É muito bom, muito bom. Roberto, obrigado, companheiro. Obrigado. Assiste-se a boas aulas. Aí ele falou, depois da sua aula tão estimulante, todos ficamos mais inteligentes. Obrigado, Roberto. Obrigado, cara. Eu tô dando aula aqui, se você ficar me elogiando aqui, eu vou ficar sem graça. Só vai brigar comigo depois, que eu fiquei trocando figurinhas com você. Beleza, beleza. Bacana. Quando a gente diz assiste-se a boas aulas é objeto indireto. E a regra diz que você não concorda verbo com nada que não seja sujeito. O verbo concorda com o sujeito, tá? Nesse caso, de assiste-se a boas aulas, vou dizer aqui, ó, assiste-se a boas aulas. Duas coisas, duas informações são importantes aqui, ó. Primeiro, esse Czinho, o C, que é o pronome, olha só, vou colocar igual aqui. O C, o pronome, é índice. Olha esse nome, gente, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Conclusão. Nesta frase aí, ó, o sujeito... Se tiver algumas coisas erradas aí, vocês me desculpem. O sujeito é indeterminado. Olha lá, sujeito indeterminado. Ok? Olha só. Assiste-se a boas aulas. A boas aulas é objeto indireto. Você sabe.
Você não concorda o verbo com o objeto indireto. Gente, façam disso uma regra, isso é geral, isso não é este exemplo. É sempre assim, é sempre assim. Então, quando você tiver um verbo transitivo direto, o ser é partícula passiva-doadora, e o termo que vem a seguir é sujeito, aí você faz a concordância. Mas se você tem um verbo transitivo indireto, aquele que pede preposição, o ser, escrevi aí entre parênteses para você, ó, é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito é indeterminado. E neste caso, vou escrever, ó, neste caso, acima, vou até escrever acima, o verbo, olha lá, fica sempre, sempre no singular. Obviamente, na terceira pessoa do singular. Legal? G de Araújo Lima, seja bem-vindo, G. Bacana, com a gente aqui, ó. Então, neste caso acima aí, qual caso acima? Assiste-se a boas aulas. O verbo fica sempre no singular. Eu não posso dizer, de jeito nenhum, assistem-se a boas aulas. Ok? Não posso dizer isso. Aí eu erro. Assiste-se a boas aulas. Na verdade, isso aí, ó, é a voz ativa. É alguém que está indeterminado na oração, assiste, ele está praticando a ação, e é o objeto indireto. É porque o objeto indireto, o verbo transitivo indireto, não aceita transformação em voz passiva. Nós vimos lá na aula anterior. Só aceita transformação de voz ativa em voz passiva quando o verbo é transitivo direto. Legal? Beleza. Vamos aqui com tranquilidade, numa boa, para a gente poder fazer uma coisa bacana. A gente não tem interesse aqui de fazer muita coisa, mas o que a gente fizer tem que ser bem aprendido. Aliás, na vida é assim, né, gente? Não adianta você fazer muitas coisas de qualquer jeito. A gente acaba se cansando muito. E o resultado, muitas vezes, não é bom. Né? Então, é melhor que você faça menos coisas e essas coisas que você faz mais bem feitas. Beleza? Olha o português aí. As coisas devem ser mais bem feitas. Beleza? Por falar nisso, olha só. Se eu disser essa frase aqui assim, ó. Preparei essa frase aqui para você, eu vou colocar entre parênteses aqui. Desculpa, entre aspas aqui, ó. Porque lives é em inglês, né? As lives, importante, se você usar um termo que não é da língua portuguesa, você usa entre aspas. As lives, olha essa frase, que se transmitem, ó, que se transmitem. Vou colocar reticências aqui, porque aí pode ser qualquer coisa aí. Olha o que acontece aí. O que ocorre aí, legal, o pessoal mandando um joinha para mim, beleza. Obrigado, G, valeu. Vamos juntos aí, companheiro. Olha só, as lives que se transmitem. Observa bem, esse que aí é pronome relativo. E ele se refere, pronome relativo é isso, ó, é o pronome que se refere ao termo antecedente. Quando eu faço assim, eu nem sei para que lado tá, mas não tem problema, é o termo antecedente, tá? E o termo antecedente do que é pronome relativo, é lives. Como lives está no plural, exato, como lives está no plural, o que é um sujeito plural. O sujeito da oração aí é o que, é o pronome relativo. É como se você dissesse, transmitem-se lives. Lives são transmitidas. É a mesma coisa do anterior, do verbo transitivo direto lá. Só que com o que? Então, você, para saber se que se transmitem é o correto ou o correto é que se transmite, você vê o termo anterior. Se o termo anterior for singular, o verbo fica no singular. Eu digo assim, ó, a aula que se transmite. A aula que é transmitida. Mas se eu digo as aulas que, aí as aulas é o sujeito e é plural. As aulas que se transmitem. O que é o sujeito? E se refere às aulas. Então, as aulas que se transmitem. As aulas que são transmitidas. Beleza? Bacana. Importante demais você saber disso aí. Agora, vamos dizer que se não fosse transmitir, porque transmitir é verbo transitivo direto. Aí o Czinho é partícula passivadora. Mas se fosse assim, ó, as aulas, olha lá, aqui, olha essa, se assiste. Não vou colocar mais verbos, não. Olha só essa aí, ó. As aulas a que se assiste. O Carla Maria, seja bem-vinda.
O Roberto está dizendo que vai compartilhar com os alunos dele. Olha o que o Roberto falou aqui. Roberto, assistam a essa preciosidade. Gente, ele está me elogiando e eu vou elogiá-lo também, mas vou dizer a vocês uma coisa importante demais. Importante demais. A internet é uma riqueza. Existem aulas espetaculares na internet. Um exemplo, o professor Roberto aí de contabilidade. Fantástico. Ele fala que eu sou didático, mas ele é fantástico, né? Fantástico. Então, assistam a essas boas aulas. Foquem. A gente tem um grupo aí, né? Roberto, a gente faz parte de uns grupos aí, né? Tem um grupo aí que chama Foca nos Estudos. Foca nos estudos. Foca nos estudos corretos. Diminua a sua atenção. Diminua as coisas que você estuda. Mas estude coisas importantes. Então, eu vou fazer um autoelogio aí e vou dizer, essas aulas, essas lives que eu estou dando, são tremendamente importantes. Tremendamente importantes. A gente tem experiência em concurso aí, essas coisas que nós estamos falando aqui, a nata. Só as coisas que caem em concurso. Legal? Beleza. Então, voltemos. As aulas a que se assiste. Observa bem aí que o que aí, ó, se refere às aulas. Mas esse Czinho aí, ó, é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito aí é indeterminado. Então, vou escrever aqui, ó, acima, o pronome se, ó, o se é índice. Isso, gente, isso. Legal, pessoal participando. Índice, olha isso aqui, ó, índice, não sai o índice aqui, de indeterminação, ó, do sujeito. Mas aparece um monte de site aqui, viu? Olha aí, eu mando para você. Se é índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado. O verbo obrigatoriamente fica no singular. Obrigatoriamente fica no singular. Beleza? Então é simples assim, ó. VTD, o C é partícula passivadora. O termo que vem a seguir é sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Se você tiver um verbo transitivo indireto, esse Czinho é índice de determinação do sujeito. O termo que vem a seguir é objeto indireto. E você não concorda com o objeto indireto, você concorda com o sujeito. Como o sujeito é indeterminado, VTI mais C, o verbo fica no singular. Legal? Gente, isso é regra, é sempre assim, não muda nunca. Não são esses exemplos que nós estamos dando aqui. Isso é sempre assim. Beleza? Sempre assim. Legal? Bacana. E você tem que observar também, quando você estiver fazendo a concordância verbal, os verbos que a gente chama, olha só esse nome, verbos impessoais. O nome impessoais quer dizer o seguinte, não tem, ou tem no plural aí, tá? Tem no plural com chapeuzinho. Não tem sujeito. Olha lá. Verbos impessoais recebem esse nome porque eles não têm sujeito. E se eles não têm sujeito, a regra geral diz que o verbo concorda com o sujeito. Se eles não têm sujeito, não vai haver concordância. Esses verbos vão ficar no singular. Beleza? Então, eu vou enumerar, porque são 5 casos aí. Não são 5 casos dos casos que existem, não. São 5 casos existentes. Então, todos os casos de verbos impessoais, nós vamos falar. Então, quando alguém falar verbo impessoal, você fala, são 5 casos que o Genivaldo falou. E só esses casos. Beleza? Então, a gente engloba tudo aí. Eu vou até enumerar. Número 1, ó. Os verbos que indicam fenômeno. Entrou o site aqui. Fenômeno. Ele com W. Fenômeno da natureza. E aí vai um detalhe importantíssimo, ó, no sentido real, no sentido denotativo. Olha essa. Fiquem espertíssimos. Ricardo Santos, Cida Maciel. Ô, Cida, seja bem-vinda aí. Bacana, tenho visto que você sempre assiste minhas aulas aí. Legal, seja bem-vinda. Fenômeno da natureza, mas no sentido real. Eu digo assim, ó, chove
choveu, anoiteceu, amanheceu, escureceu. Essas construções são todas, são todas no sentido real. No sentido real, esses verbos chover, anoitecer, escurecer, amanhecer, trovejar, relampear, esses verbos são impessoais. Eles não têm sujeito. Não tem sujeito. Então, eles não vão para o plural. Choveu muito em Brasília. Choveu muito em Brasília, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. O verbo não vai para o plural. Legal? Beleza. Eu coloquei sentido denotativo ali, porque muitas vezes, a gente constrói o sentido conotativo, que é o sentido figurado. Olha essa frase, ó. Choveu, vou colocar no plural logo direto, choveram reclamações. Eu vou colocar, eu sou um cara otimista, eu vou colocar elogios, ó. Elogios, tá? Olha essa frase, gente. Fiquem assim, espertíssimos para essa frase. Choveram elogios. A única coisa que chove é chuva. E mesmo assim, se você usar a palavra chuva, você cria um sentido conotativo. E aí você tem que concordar com chuva, porque chuva passa a ser o sujeito. Porque quando você usa o verbo chover, você não precisa dizer nada. Choveu, choveu, todo mundo sabe o que é. Mas se você diz choveram elogios, você tem um sentido conotativo. Acima temos sentido, olha essa frase aí, olha essa explicação aí, conotativo. Conotativo é igual a figurado. Sentido figurado. Olha só, acima na frase choveram elogios. Eu tenho que ser didático aqui, porque na hora que essa aula vai lá para o site, essa coisa aqui ajuda demais as pessoas que não assistiram a aula ao vivo, as pessoas entenderem. Então, choveram elogios. E choveram elogios, você tem um sentido figurado. Elogios é o sujeito. Vou repetir, vou escrever, ó. Choveram elogios. Aí vou colocar entre parênteses aqui, ó. Elogios é igual a sujeito. Lá. Tá? Choveram elogios, elogios é o sujeito. Então você tem que fazer a concordância verbal. Se você disser assim, ó, choveram, aqui, ó, choveram chuvas torrenciais, ó, torrenciais. Olha lá. Dá uma olhada nessa frase aí, ó. Choveram chuvas torrenciais. Chuvas torrenciais. Chuvas. Como entra o site aqui? Toda hora tem que tirar isso. Chuvas torrenciais é igual a sujeito. Daí, você fazer a concordância verbal. Beleza? Então, vou repetir. Ô, Marisa. Marisa, que coisa boa ter você aqui. Quem sempre assiste a minha aula aí, Marisa, é a Penélope, nossa amiga. Legal, Marisa. Sou seu fã, viu, Marisa? Legal. Chuvas torrenciais é o sujeito. Lá na frase, choveram chuvas torrenciais. Então, vou repetir. Sempre que você tiver um verbo que indica fenômeno da natureza, o verbo é impessoal, desde que ele esteja no sentido real. Se ele estiver no sentido figurado, você cria um sujeito. E a nossa primeira regra lá diz que sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Ok? Importante demais isso aí, você observar. Então, essa foi a primeira... Legal. Essa foi a primeira informação de verbos impessoais. A segunda informação, ou seja, o segundo caso de verbos impessoais. Legal. Quando você tiver esses verbos aqui, ó, ser, vou colocar vírgula, estar e fazer, indicando, olha isso. Vou colocar fenômeno meteoro. Olha a palavra, gente, meteoro mais lógico. Cuidado com essa palavra, as pessoas falam meteorológico. Cuidado, é meteorológico. Legal? Então, esses verbos aí, ó, ser, estar e fazer, indicando o fenômeno meteorológico, meteorológico, legal. São verbos impessoais. Verbo impessoal quer dizer não tem sujeito. Se não tem sujeito, não tem concordância. O verbo fica no singular. Ok? Então, eu digo assim, ó.
É noite. Olha lá, é noite. Vou escrever entre parênteses. Oração sem sujeito. Vou colocar aqui. Verbo no singular. Tá? Verbo no singular. Olha lá. Mandei aí para você. É noite. Oração, OSS, oração sem sujeito. Verbo no singular. Se eu disser assim, ó, está quente aqui, ó. Quente aqui. Mesma coisa. Oração sem sujeito. Verbo no singular. Se eu digo, faz calor em Brasília. Olha lá. Faz calor em Brasília. Beleza, mesma coisa. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. O verbo fica no singular. Angela. Legal, Angela. Seja bem-vinda. Hoje estamos falando de concordância verbal. Estamos aí num assunto importantíssimo, são os verbos, isso, os verbos impessoais. Os verbos que não têm sujeito e não fazem concordância. Quer ver um erro? Esse aqui é o número 3, ó, dos verbos impessoais. Quer ver um erro que as pessoas cometem muito, muito? E você sabe, todo erro, quando você está falando, desvaloriza você. E se for profissionalmente, desvaloriza muito. Então, evitem esses erros que toda pessoa mediana sabe. Então, evitem esse tipo de erro. Olha só, esses dois verbos aqui, ó, haver e fazer. Vou colocar uma vírgula aqui, haver e fazer. Ó, indicando tempo decorrido, gente, ó. Tempo decorrido. Olha isso. Então, olha isso aí, ó. Esses verbos aí, ó, haver e fazer, indicando o tempo decorrido, eles não vão para o plural. Eu digo assim, ó, faz 10 dias, ó, 10 dias que eu não vejo fulano. Isso aqui é OSS. O que é OSS? Oração sem sujeito. Oração sem sujeito, ó, igual a verbo no singular. Olha essa. Olha aí. Olha isso. Olha isso. Olha isso aí, Ângelo. Oi, Ednei. Legal, seja bem-vindo, Ednei. Faz 10 dias. Não é fazem 10 dias. É faz 10 dias. Porque 10 dias aí, ó, não é o sujeito. A propósito, 10 dias aí é objeto direto. E o verbo não concorda com o objeto direto. O verbo concorda com o sujeito. Como a oração sem sujeito, o verbo fica no singular. Essa frase aí é a mesma frase de você dizer assim, ó, há 10 dias. Aqui, ó, há 10 dias não vejo fulano, ó. Olha aí, ó. Inclusive, se você tiver dúvida, se você usa o a com h, que é o verbo, ou a sozinho, que é a preposição, é só trocar o verbo a com h pelo verbo fazer. Em há 10 dias, se eu ficar em dúvida se é a preposição ou verbo, eu troco. Faço pelo verbo fazer, viu, Ednei? Olha aí, ó. Faz 10 dias. Nosso exemplo em cima. Então, há 10 dias. Tá? Eu não faço a concordância, porque 10 dias é objeto. Então, repito. O verbo haver e o verbo fazer... Isso, exatamente. Na indicação de tempo decorrido... são os dois verbos, são impessoais. E eles não vão para o plural. Ok? Então, faz muitos anos que eu não vejo fulano. E não fazem muitos anos. E se for o verbo há, com H e acento, há muitos anos que eu não vejo fulano. Beleza? E nosso quarto caso de verbo impessoal, olha só, é esse verbo haver. E aqui é importante demais você se ater a uma informação que acaba confundindo a gente, ó. Existir, acontecer e ocorrer. Gente, olha só. Nós temos o quarto caso. São 5 casos de verbos impessoais. Pouquíssima coisa. Então, você tem que dominar isso para você evitar erros crassos de português e que desvalorizam você. Então, observe. Haver, com o sentido de existir, acontecer e ocorrer, é verbo impessoal. Não tem sujeito. Não vai para o plural.
Mas, e aí a informação preciosa, o existir, o acontecer e o ocorrer tem sujeito, o sentido do verbo haver. O haver não vai para o plural. Mas se você usar o verbo que tem o sentido de haver, você manda para o plural. Assim, olha só, eu digo, há muitas vagas no serviço público. Vou tirar uma pessoa aqui. Há muitas vagas, simplesmente. No serviço público fica por minha conta aqui, eu falo. Olha lá. Olha essa frase. Há muitas vagas. Em há muitas vagas é objeto. Você não concorda com o objeto. Você só concorda com o sujeito. E o verbo haver, com o sentido de existir, acontecer, ocorrer, é impessoal. Não tem sujeito. Tem objeto. Tá? Legal. Mas se eu usar o sentido dele, aí eu digo, existem, olha essa, muitas vagas, ó, muitas. Vou colocar os dois aqui, olha só, para você, que aí eu escrevo o que acontece. Olha lá, há muitas vagas. Vou colocar entre parênteses, ó. Muitas vagas aí, ó, é objeto direto. E aí você não faz a concordância. Tá? Mas se eu digo existem, ó, muitas vagas, tá? Observa isso, ó, muitas vagas passa a ser o sujeito. Olha isso. As duas juntas aí, tá? Gente, olha, há muitas vagas é objeto direto. O verbo não concorda com o objeto direto. Então o verbo fica no singular. Mas em existem muitas vagas é o sujeito. E a regra diz que o verbo concorda com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Legal? Beleza. Eu digo assim, ó, houve mudanças. Houve mudanças. Escrever aqui para você. Mudanças aí, ó, é objeto direto. Olha lá. Ó, houve mudanças. O verbo não concorda com o objeto direto. Mas se eu colocar o sentido do verbo haver aí, ó, ocorrer, aí eu digo, ocorreram. Isso, ocorreram mudanças. Essências aí, ó. Aí você tem mudanças, é o sujeito. Legal? Comparem essas duas aí. Olha só. Houve mudanças. Mudança é objeto direto. Não concordo, porque o verbo concorda com o sujeito. O verbo haver aí é impessoal. Mas na frase ocorreram mudanças, mudanças é o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. As pessoas têm o péssimo hábito de dizer ocorreram, né? Desculpa. Houveram. Ocorreram mudanças. Mas houve mudanças. Beleza. Tremendamente importante isso para você. Olha só. Haverá. Olha lá. Isso. Haverá, exatamente. Haverá terremotos. Uma coisa assim, terremotos. Coisa horrível, né? Haverá terremotos. Observem que terremotos é objeto direto. Com o verbo haver, o termo que você usa é objeto direto. Mas se eu disser acontecer, eu tive que colocar terremoto, porque acontecer é um verbo que só é usado com fenômenos, só com sinistros, exatamente, só com sinistros. Então eu digo assim, ó, ocorreram, eu estou longe aqui, deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Haverá terremotos. Aí eu não concordo. Mas se eu colocar o acontecer, olha só, eu vou dizer acontecerão, olha essa, terremotos. E terremotos aqui, ó, é o sujeito. Por isso a concordância. Por isso a concordância. Então fica assim, em haverá terremotos, terremotos é objeto direto, não concordo. Vai ficando singular. Mas ocorrerão terremotos, terremotos é o sujeito. E aí o verbo no plural. A regra geral diz que isso, sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Bacana? Beleza. E o nosso quinto e último caso, importante falar isso aí, esse verbo ser, usado em hora, olha essa, data e distância.
Olha isso, hora, data e distância. Importante demais você saber uma coisa aqui, ó. Aqui, o verbo, né? O verbo é impessoal. Impessoal. Impessoal quer dizer, não tem sujeito, mas concordará, vou escrever essa regra aqui, ó. Concordará com o, vou colocar aqui, ó, com a hora, a data e a distância. Eu explico isso aí bonitinho, bacaninho. Agora eu estou numa responsabilidade enorme aqui, né? Porque o Roberto falou que eu sou professor, eu vou repetir isso, porque o elogio desse a gente tem que repetir. Eu sou o professor de português mais didático que ele conhece. Então, minha responsabilidade é enorme. Então, didaticamente, eu vou explicar para você bonitinho. O verbo ser, usado em hora, data e distância, é verbo impessoal, não tem sujeito. Mas ele concorda com a hora, com a data e com a distância. Para alguns gramáticos aí, a hora e a data e a distância, ou é adjunto adverbial, e para outros, ou é predicativo. Não importa. Isso é um outro caso, é uma outra análise sintática, e em um outro momento a gente fala disso. Agora, eu só quero que você saiba que o verbo ser, mesmo sendo impessoal, mesmo não tendo sujeito, aliás, esse é o único caso, hein, gente? Se é um caso só, dá para lembrar bem. O verbo ser é impessoal, não tem sujeito, mas concorda com a data, com a hora e com a distância. Então, nós vamos colocar os 3 exemplos aí para você. Legal? Com hora, eu digo assim, ó, olha só, são 14 horas. 14 horas. Desculpa, eu coloquei um maiúsculo aí, lembrando sempre que horas é minúsculo, né? São 14 horas. Olha aí, mandei para você aí, ó. A gente diz, são 14 horas. Oração sem sujeito e o verbo ser concorda com a hora. Beleza? Com a data. Isso aqui é uma discussão grande aí que as pessoas têm entre si, ó. Hoje é 28. Deixa eu ver no computador aqui, 29. Hoje é 29. Gente, vou escrever aqui, ó, correto. Tá? Correto. E hoje, olha essa, são, isso, 29, vou escrever aí, ó, correto também. Mandei para você aí. Eu já vi gente sair nos tapas com isso aí. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você diz... Ah, não mandei, né? Ixi, apareceu uma pessoa aqui. Hoje são 29. Peraí. Tá aí agora. Beleza. Vou repetir didaticamente aqui, né, Roberto? Olha só. Hoje é 29, tá correto. E hoje são 29, também tá correto. Vou ter que repetir porque eu não coloquei o correto. Hoje são... É gente demais que aparece aqui. 29. Correto. Eu explico por quê. Observem isso. Quando você diz hoje é 29, isso é uma sileps. A concordância verbal, a gente tem a sileps. Sileps é a concordância verbal não com o que está escrito. É a concordância verbal com a ideia que você quer transmitir. Quando você diz hoje é 29, você está dizendo que hoje é dia 29. Correto. Sileps, concordância com a ideia. Quando você diz hoje são 29, você está dizendo hoje são decorridos, passados, transcorridos 29 dias do mês de julho. Então não briguem com as pessoas por isso. As duas formas são corretas. Se você assume uma, beleza. Mas não diga para a pessoa que a outra está incorreta. Beleza? Legal, legal, legal. Valdinei Lima Correia. Bacana. Gente, sejam todos bem-vindos aí, ó. Hoje são 29, apareceu uma pessoa aqui. Hoje são 29, companheiro. Isso. Não são? São 29. Uma vez eu estava
perguntando a uma pessoa, eu estava na dúvida sobre o dia, aí eu perguntei, vamos supor que fosse hoje, perguntei assim, hoje é 29? Aí a pessoa, para me corrigir, diz assim, hoje são 29. Ou seja, na cabeça dela, o hoje é 29, estava errado. E as pessoas assumem isso, né? Assumem um erro e ela quer corrigir os outros. Fique esperto. Hoje é 29, correto. Hoje são 29, correto. Isso é o quê, Genivaldo? Sileps. Hoje é 29, está subentendido que hoje é dia 29. Hoje são 29, está subentendido que hoje são decorridos 29 dias do mês de julho. Bacana. Beleza. Gente, olha só. Às vezes a gente tem a locução verbal. Olha isso aqui, porque isso aqui é uma pergunta, inclusive, de uma aluna me perguntando, na verdade, estava nem me perguntando, ela estava me sugerindo uma regra de concordância verbal. Então, aí vai em homenagem a ela. A locução verbal, ela ocorre assim, ó, um verbo auxiliar mais um verbo principal. Se acontecer isso, o verbo principal, desculpa, o verbo auxiliar irá, escrever isso, para o plural, caso o sujeito seja plural. Olha essa. Mandei aí para você. Olha só. Na locução verbal, você tem um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar irá para o plural caso o sujeito seja plural. Simples assim, ó. Ele irá, olha lá, irá fazer a prova. Olha lá, ele irá fazer a prova. Simples, desse jeito aí que eu mandei para você, ó. Ele irá fazer a prova. Olha, um outro elogio aqui. O G de Araújo está dizendo que, além de eu ser altamente didático, torna o estudo de português muito agradável e divertido. É um stand-upper do português. Legal. O G de Araújo Lima. Obrigado, cara. Obrigado. Esses elogios fazem a gente saber que estamos no caminho certo, né? Bacana. Obrigado. Olha lá. Ele irá fazer a prova. Se eu mando isso para o plural, eu digo, eles irão... Olha o que acontece. À tarde, aqui, ó, à tarde, no domingo, olha aqui, às 14 horas, olha aí eu falando 14 horas, aí maiúsculo, 14 horas, aí a pessoa já esqueceu que isso é uma locução verbal. E eles irão à tarde, no domingo, às 14 horas, aí a pessoa fala, fazerem. Não, é fazer. Olha lá, a prova. Por quê? Porque você manda para o plural só o verbo auxiliar. E não importa a distância que ele esteja. Não importa, e nas provas acontece isso. Desculpa. É texto, né? Texto. E o texto, o verbo auxiliar vem separado do verbo principal. Então, eles irão à tarde, no domingo, às 14 horas, fazer. Irão, junta, irão fazer a prova. Então, fique esperto com a locução verbal aí. Não importa se eles estão, os dois verbos estão juntos ou separados. Mesmo que esteja o verbo principal a 4 linhas de distância. Ele vai ficar no singular. Só o verbo auxiliar vai para o plural. Beleza? Agora, é importante demais que você observe isso aqui, ó. Na locução verbal. Olha só, locução verbal. Quando ocorrer isso aqui, ó. Olha só, quando ocorrer isso aqui. O verbo auxiliar mais o verbo principal. Locução verbal é isso. O verbo auxiliar mais o verbo principal. Se esse verbo principal for impessoal, o que é impessoal, Genivaldo? Que não tem pessoa. Um daqueles 5 casos que nós conhecemos lá. Eu até repito para você, ó. Primeiro caso, os verbos que indicam fenômeno da natureza. Segundo caso, os verbos ser, estar e fazer, que indicam fenômeno
Meteorológico, isso. O verbo fazer e haver, indicando tempo decorrido. O verbo haver, com sentido de existir, acontecer e ocorrer. E o verbo ser, que é impessoal também, mas que você viu, concorda com sujeito, não, porque ele não tem sujeito, ele é verbo impessoal aí, não tem sujeito. Mas ele concorda com a hora, com a data e com a distância. Então, observem isso aqui. Importante demais para você não errar isso aqui. Numa locução verbal, que é um verbo auxiliar mais um verbo principal, se esse verbo principal for impessoal, os dois verbos vão ficar sem sujeito. Os dois verbos serão impessoal. Ninguém vai para o plural. Olha aqui, ó. Isso, exatamente, ó. Verbo auxiliar mais principal. Vou escrever aqui entre parênteses antes de eu dar o exemplo. Ó, principal. Se o verbo, ó, principal for impessoal, deixa a teoria, ó. Se o verbo principal for impessoal, os dois verbos, entre parênteses, auxiliar e principal, fecha, ficarão, olha lá, no singular. Aí a teoria, e eu vou dar o exemplo, mas deixa eu ler a teoria junto com vocês. Olha só. Quando eu tenho uma locução verbal, que é auxiliar mais principal, se o verbo principal for impessoal, um desses casos que nós citamos anteriormente aí, os dois verbos, auxiliar e principal, ficarão no singular. Assim, olha só. Há de haver soluções aí para os nossos problemas. Olha aí, ó. Há de haver, ó, oração, escuta essa, ó, oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Tá? Igual a verbos, vai colocar, ó, verbos no singular. Olha essa frase aí, gente. Há de haver soluções. Oração sem sujeito, os verbos no singular. Eu coloquei do, né? Os verbos no singular. No singular. Vou corrigir essas coisas porque depois aparece. Verbos no singular. Mas se no lugar, escuta essa, de eu usar o verbo haver, eu usar o verbo existir, aí a locução verbal tem sujeito. E quem vai para o plural numa locução verbal é o verbo auxiliar. Então, olha essa frase, ó. Hão de existir. Exatamente. Soluções, olha lá. Aqui é importante, vou colocar, ó. Soluções é o sujeito. Olha aí. Olha essa frase aí, ó. Exatamente. Há de haver soluções. Soluções de objeto direto. Não tem sujeito. É oração sem sujeito. Mas na frase, hão de existir soluções, soluções é o sujeito. Daí, o verbo auxiliar teria ido para o plural. Hão de existir soluções. Olha outra frase, ó. Tem de haver, olha lá, tem de haver mudanças. Olha aí, ó, entre parênteses, oração sem sujeito. Porque eu estou usando o verbo haver. Aí, ó, tem de haver mudanças. Observe que o tem está no singular. Mas se eu colocar o verbo existir, eu digo assim, ó, tem, aí é com chapéu, porque o verbo vai para o plural. O chapéuzinho está aí, né? Tem de existir. E nunca tem de existir, hein, né, gente? Tem de existir. Olha o tem no plural. Soluções, ó. Soluções. Aqui, ó, vou escrever, ó. Soluções, ó. Vou até repetir, ó. Soluções é o sujeito. Olha essa frase. Há de existir soluções. Soluções é o sujeito. Hão de existir soluções. Soluções é o sujeito. Olha a segunda frase aí. Tem de haver mudanças. É oração sem sujeito, não tem concordância.
Mas tem de existir soluções. Soluções ao sujeito, tem que ir para o plural. E você sabe que tem no plural é com o chapeuzinho, né? Tem e vem, né? Com o chapeuzinho. Beleza? Agora fica espertíssimo aqui para o verbo ser. Aqui, ó, vou escrever. Atenção ao verbo ser impessoal. Escrever entre aspas aqui, senão confunde a semântica do sentido, né? Ó, o verbo ser impessoal. Dobra a sua atenção aí, dobra. Foca aí na informação. Olha só. Atenção ao verbo ser. O verbo ser, indicando data, hora e distância, é impessoal. Não tem sujeito. Mas ele concorda com a data, com a hora e com a distância. Então eu digo, são 14 horas. Olha essa. São 14 horas. E se eu estiver numa locução verbal, quando eu tenho sujeito, lá na regra normal, quem concorda é o verbo auxiliar. O verbo ser, ele concorda, mesmo sendo impessoal, com a data, com a hora e com a distância. Mas numa locução verbal, quem vai concordar é o verbo auxiliar. Então, observe essa frase aqui, ó. Importante demais para você essa frase aqui, ó. Entrou um site aqui, por isso que eu me atrapalhei aqui, ó. Devem ser 14 horas. Horas é com H minúsculo. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Tá bom? Devem ser 14 horas. Gente, se eu digo são 14 horas, a oração é sem sujeito. Mas eu concordo com a hora. Esse é o único caso em que o verbo concorda com o termo que não é sujeito. Único. Beleza? Então, eu digo, são 14 horas. 14 horas aí, ou é predicativo ou é adjunta adverbial. Nesse caso, a adjunta adverbial, quando teria aí a preposição. Alguns gramáticos fazem umas informações aí, na aula de análise sintática, nós vamos mostrar isso, tá? Devem ser 14 horas. Na locução verbal, eu concordo o verbo auxiliar com a hora, com a data e com a distância. Beleza? Gente, nós temos 2.697 línguas no mundo, ó. No mundo. Olha essa informação, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó. Nós temos 2.697 línguas no mundo. A única língua que flexiona o infinitivo dos verbos é a língua portuguesa. A única. Então, dê uma olhadinha nessa regra aqui, ó, para a gente encerrar a aula. Última regra, tá? Estamos encerrando a nossa aula aí. Mas olha a importância dessa regra. Observe esses verbos aqui, ó. Mandar, deixar, fazer, ver, sentir e ouvir. Observe. Com esses verbos, você vai fazer a seguinte concordância. Olha só. Eu digo assim, ó. Mandei. É muita coisa que entra aqui. Me perdoa aqui, entrou um negócio aqui. A informação é importante demais, aí entra um monte de gente aí, ó, o povo se despedindo de mim. Peraí, antes de vocês se despedirem, eu quero fazer essa regrinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu digo assim, ó. Mandei os alunos sair. Essa informação aqui, ó, essa concordância é correta. Olha lá. Mas eu também posso dizer assim, ó. Mandei os alunos saírem. Olha o acentozinho aí, ó. Mandei para você aí, tá? Observem o que eu vou dizer a vocês. Extremamente importante. Mandei, aqueles verbos lá, mandar, deixar, fazer, ver, sentir e ouvir. Mandei os alunos sair. Você pode colocar o verbo no singular. Ok? Você pode colocar o verbo no singular. Mas você também pode colocar o verbo no plural. Mandei os alunos saírem. Você faz aí a regra que você melhor ouve. O que mais agrada a você? Mandei os alunos sair,
mandei os alunos saírem. Você faz isso. Mas, se você usar o pronome, e aí você só pode dizer o pronome os, não pode ser eles, pelo amor de Deus. É mandei-os. Aí você só pode dizer sair. Vou colocar aí de parênteses. Verbo obrigatoriamente no singular. Olha lá. Vou repetir para você. Olha o João aí. João Fraga. Sempre entrando no final da minha aula, né, João Fraga? Legal, mas a aula tá aí. Se você precisar, tá aí. Vai ficar aí para você, viu, João? Legal, beleza. Gente, olha só. Mandei os alunos sair ou mandei os alunos saírem? Aqui, ó. Deixamos, colocar duas vezes as frases, ó. Deixamos as coisas acontecer, ó, acontecer, vírgula, acontecerem. Marta Suplicy entrou na minha frente aqui, não, mulher, hoje quero você, não. Deixamos as coisas acontecer e deixamos as coisas acontecerem. Então, quando eu tenho o nome, eu posso usar o verbo no singular ou no plural. Mas se eu usar um pronome, e aí deixei, se fosse o deixamos, desculpa, a gente entrou no site aqui. O site entra na frente de onde eu estou escrevendo. Deixamos, se eu quiser usar um pronome, você sabe aquela regrinha, né? Eu vou usar o as, mas o verbo termina em s, eu mudo para las. Deixamos las acontecer, ó, acontecer. Vou escrever. Tá. Com o nome, entre parênteses, verbo no. Vou até escrever aqui. Com o nome plural. Plural. Verbo no singular ou plural. Aqui. Com pronome, verbo somente no singular. Beleza? Essa informação, hein? É preciosa demais. Landilton, bacana. Seja bem-vindo, Landilton. Bacana, legal. A gente está terminando aqui, Landilton. Olha só. Deixamos las acontecer. Deixamos as coisas acontecer ou deixamos as coisas acontecerem. As duas. Mas quando eu uso o pronome, eu só digo deixamos las acontecer. Então é assim, a regra fica assim, ó. Com o nome no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Isso. Exatamente. Eu posso dizer assim, ó. Ouvi a campainha tocar. Ouvi as campainhas tocar, ouvi as campainhas tocarem. As duas são corretas. Deixa eu escrever essa aqui para a gente fechar. Ouvi os sinos tocar. Ou tocarem. Ó, mas se for ouvir, tracinho, os, aí só tocar. Singular. Somente. Gente, eu estou aqui desejando uma boa tarde especial para vocês. Muito obrigado aí pela presença. Valeu demais. Essas lives, elas estão ocorrendo todos os dias. Eu vou fazer 15 lives todos os dias às 21 horas. No sábado e no domingo, eu faço às 13 horas. Ok? E eu peço a vocês 3 coisinhas. Primeiro, assistam as minhas lives. Segundo, divulguem essas lives para as pessoas que precisam. Importante demais. E terceiro, se inscrevam no meu canal do YouTube. É só digitar meu nome, Genivaldo Salgado, no canal do YouTube, e clicar lá, inscreva-se e apertar o sininho. É importante que você faça isso. Essas aulas são
de graça. Você não vai pagar por isso, tá? E são aulas importantes e que você pode mostrar e dar para alguém que precisa. Se você não precisa, você sempre vai saber de alguém que está precisando. Ou porque quer fazer um concurso público, ou porque precisa melhorar suas informações em português, ok? Conto com vocês para me ajudarem nessa divulgação aí. Gente, um abraço. Tchau. Muito obrigado e bom domingo. Valeu.